Olá, muito bom dia. São 8 horas, 8 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar também o nosso programa ao vivo pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Você acompanha toda a programação da TV Mar na palma da sua mão. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. 8 horas, 9 minutos, nós vamos abrir o programa de hoje com ela, Polane Santos, que está ao vivo na manhã desta quinta-feira. Um beijo no seu coração, Polane, e as suas primeiras informações. Muito bom dia, Mauro. Bom dia também aos telespectadores aqui da TV Mar que estão nos acompanhando nesta manhã. Mauro, como eu disse ontem, hoje eu vou fazer o vivo. Estou já aqui posicionada na sala de meteorologia, que é a sala de alerta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para a gente falar sobre a previsão do tempo. Mas antes disso, é claro, eu gostaria de passar as primeiras informações desta manhã. Olha só, para os usuários de coletivos, né, que utilizam os ônibus da Real Alagoas, atenção, eles já devem estar saindo já agora de suas garagens, que demoraram para sair nesta manhã porque estavam reunidos em assembleia, essas assembleias que estão acontecendo ao longo de toda esta semana. Então, a partir de 8 horas, né, ou seja, daqui eles já começaram a sair já há cerca de 5, 10 minutinhos, né, das suas garagens. Então, os ônibus já começaram a voltar a circular em horário normal já a partir agora de 8 horas dessa manhã, os ônibus da Real Alagoas. As informações que a gente tem é que a partir amanhã já serão os ônibus da São Francisco que estarão também paralisados, só sairão de suas garagens a partir de 8 horas da manhã, porque também os motoristas e os servidores dessa empresa estarão reunidos em assembleia. Estas assembleias que terminam amanhã serão exatamente para decidir quem vai entrar em greve, quais as empresas e quais os funcionários de cada empresa vão entrar em greve a partir da semana que vem. Estão ainda decidindo em negociação e os motivos são muitos e dentre eles também, é claro, a falta de segurança nos coletivos, um ponto que a gente vem mostrando corriqueiramente aqui na TV Mar. Além disso, Mauro, tem uma informação também importante para você, condutor. Olha, ontem 2 pessoas foram presas numa blitz que foi realizada, a blitz de lei seca lá na Ponta Verde, ou seja, vale a pena realmente o pessoal estar atento, porque as blitz estão acontecendo em toda a nossa cidade, em diversas áreas aí. Eles estão atentos e estão realmente caindo em cima para ver se vocês aí estão cumprindo com tudo o que diz realmente a blitz da lei seca. Mauro, é com você. Tá certo, Polane. Muito obrigado pela sua primeira participação. Agora são 8 horas, quase 12 minutos. Uma informação que acaba de chegar. A Polícia Federal acaba de deflagrar a 42ª fase da Operação Lava Jato. É incrível, parece que nunca acaba e realmente, né, a corrupção parece que não tem fim neste país. Desta vez, o alvo é o ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras, Aldemir Bendini, que já foi preso na manhã desta quinta-feira. Ele é acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária no Distrito Federal e também em Pernambuco, Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, vale repetir, acaba de ser preso o ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras, Aldemir Bendini, dentro da 42ª fase da Operação Lava Jato. Tá aí, parece que não tem fim, como eu disse, e as coisas continuam. Parabéns à Polícia Federal fazendo um trabalho extremamente importante. Repito, 42ª fase da Operação Lava Jato. Quem diria, hein, que iríamos tão longe. Mas vamos virar a página para falar de saúde agora. Eu estou muito feliz porque eu não o conhecia pessoalmente e hoje deu certo de nós nos conhecermos, ainda mais para falar de um assunto tão importante. Uma condição dolorosa marcada pela formação de pedrinhas e até pedras, acho que dá para dizer, que obstruem o sistema urinário. Estamos falando da popularmente conhecida pedra
nos rins. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o doutor Ítalo Marcelo, que é médico urologista. Doutor Ítalo, muito bom dia, é um prazer conhecê-lo. Já admirava o seu trabalho, mas nós ainda não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e essa oportunidade finalmente chegou. Doutor Ítalo, pedra nos rins, realmente é aquela velha máxima, se tomar água ninguém vai ter ou não é bem assim? Conta também a alimentação e tudo mais. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Agradeço muito o convite por estar aqui nessa manhã de quinta-feira. Realmente, como você frisou, é uma condição muito dolorosa, né? Todas as mulheres que já tiveram cálculo renal e que já tiveram sua gestação referem que a cólica renal, a dor é superior à dor do parto. Puxa vida. Pois é. E como você enfatizou, começa desde cristais, desde pequenos princípios de formação de pedrinhas que vão se agregando, vão se formando, se juntando e ficam maiores e podem ocupar todos os cálices renais, todo o volume do rim, do órgão. Então, não é só a falta de água, de ingestão de água, de consumo desse líquido tão precioso, mas também a mudança dos hábitos de vida, com essa ingestão de alimentos cada vez mais ricos em sódio, né? Alimentos preparados de maneira com o objetivo de aumentar sua durabilidade, se coloca muito sódio nos alimentos atualmente, e o sódio é o maior vilão da formação dos cálculos. Não tanto o leite, como se falava muito e acreditava-se que o cálcio que era o maior vilão da formação de cálculos renais, mas na verdade a dieta rica em sódio, pobre em consumo de vegetais, é que pode levar ao desencadeamento de cálculos renais. E quem sofre mais, doutor, os homens ou as mulheres? Exatamente. A incidência é maior na população masculina. Cerca de 12% da população masculina pode ser acometida por cálculos renais ao longo da sua vida. E 5% das mulheres, né? A incidência ela tende a ser maior em lugares tropicais, em cidades quentes. Nossa cidade é um exemplo disso, né? E, inclusive, é interessante falar desse tema nessa fase mais fria do ano, porque é justamente o período que as pessoas consomem menos líquido, né? Com tudo que a temperatura cai, nós estamos vivendo um dos invernos, acredito, mais rigorosos dos últimos 10 anos, que eu me recorde aqui em Maceió. Então, é uma tendência natural a gente consumir menos água porque está transpirando menos. E quando chegar o verão, que as temperaturas aquecerem e essa demanda por ingestão de líquido aumentar, então é quando a procura pelas emergências com cólicas renais, elas aumentam. Doutor, me diz uma coisa, a pedra nos rins pode evoluir para algo mais grave? Pode sim. Um cálculo pequeno de cerca de 0,5 centímetro, ele já é suficiente porque ele pode impactar na saída do ureter. O ureter é o canalzinho que leva a urina dos rins até a bexiga. E um cálculo de uma magnitude dessa, de 0,5 centímetro, ele pode ter a infelicidade de ficar preso próximo à bexiga ou em qualquer trajeto do ureter, mas principalmente ali próximo à bexiga. E essa obstrução, ao longo de meses ou até mesmo de anos, ele pode evoluir com a deterioração da função renal. E aí, se isso acontecer nos 2 rins, a pessoa pode, infelizmente, precisar de um tratamento de hemodiálise, né? Se tiver uma outra condição, como uma hipertensão arterial, um diabetes não controlado, que ajude também a destruir esses rins ao longo do tempo, então um cálculo renal, por pequeno que seja, ele já pode ser um causador de um dano renal, uma falência do rim, e precisar de uma hemodiálise e futuramente até um transplante renal. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, normalmente a pedra dá sintoma, olha, eu estou chegando, ou às vezes acontece dela vir de maneira silenciosa? Ela costuma, na maioria das vezes, os microcálculos, que a gente chama, são cálculos menores que 4 milímetros, de 4 milímetros para baixo. Esses cálculos, quando eles estão localizados no rim, em algum cálice, que a gente chama às vezes de cálculos não obstrutivos, que são aqueles que não estão fechando a saída do rim, muitas vezes o paciente não sente nada. Quando vai sentir alguma dor, que é o principal sintoma, aquela dor lombar, que se irradia para a região do abdômen, pode descer até a região genital, essas dores elas costumam acontecer quando esse cálculo ele migra, quando ele sai da posição inicial.
Então, ele estava ali preso num cálice, não estava incomodando o paciente, mas de repente ele desceu. Ele caiu no ureter, como eu vim falado, ele pode ficar preso na parte superior do ureter, na região do meio do ureter ou até mesmo lá próximo da bexiga, né? E isso, dependendo da posição, a dor também muda. Ela pode ser lombar alta, né? Pode descer até a região pélvica, por ali. Entendi. Doutor, uma curiosidade. A gente sabe que é possível prevenir a pedra, né? Quais são as recomendações básicas para que isso aconteça? A recomendação principal, ela é muito simples, ela é barata, ela é disponível a todos, é o consumo de água, né? Não podemos esquecer. A maioria dos estudos mostram que uma ingestão média de 2,5 litros, 2,5 litros de água no dia seria o suficiente para prevenir o aparecimento de cálculos renais. Então, não devemos esquecer de tomar líquido, mesmo que a gente não tenha sentindo sede, é bom ter esse hábito de beber água ao longo do dia. Há pessoas, a gente entende que tem profissões, por exemplo, vamos citar aqui os bancários, né? São pessoas que trabalham ali num balcão, que não pode estar saindo, tem que se habituar a levar uma garrafinha d'água para o seu trabalho, deixa ali escondidinha, mas precisa tomar. As pessoas que trabalham expostas ao sol, trabalhadores da construção civil, né? Trabalhadores da limpeza urbana, eles precisam ter esse hábito de carregar um cantil. O soldado, quando vai para o campo de batalha, para um treinamento, ele não vai e leva o seu cantil com água? Isso não é à toa, tem que ter esse hábito. E evitar o consumo excessivo de sódio, né? Não é apenas o sal de cozinha, o sódio está presente em alguns refrigerantes, que além de serem muito ricos em calorias, em glicose, em açúcar, que causam risco de diabetes, que é outra doença gravíssima, mas também eles têm uma carga de sódio muito grande. Então, a prevenção, suco de laranja, suco de limão, coisas são bem acessíveis, não são caras, não precisa estar tomando medicamento para prevenir o cálculo renal, salvo em algumas condições específicas. Mas a laranja ou o limão, bem acessível, eles são ricos em citrato. Citrato é uma substância que ela previne a agregação desses cristais de oxalato de cálcio, que é o principal componente da formação das pedrinhas. Então, uma ingestão adequada de suquinho de laranja e limão, junto com água mesmo, ela vai prevenir a grande maioria dos cálculos. Olha aí, gente, uma dieta barata e extremamente eficiente, muito legal. Agora, doutor, a medicina evoluiu, né? A questão do tratamento. Antigamente a gente sabia que era uma coisa muito limitada. Hoje, por tudo que o senhor já nos mandou, aqui informações antes do programa, parece que evoluiu de maneira bem interessante, né? Evoluiu sim, Mauro. Antigamente, tratamento cirúrgico das doenças de cálculo renal consistia em grandes incisões, né? Normalmente são incisões lombares, beirando a nossa última costela, e essas incisões afastavam muito o trabalhador do seu campo de trabalho, seja o trabalhador de carteira assinada, ou seja o autônomo, e essas incisões grandes, elas geram muito desconforto, dor, hérnias no pós-operatório, sensações de anestesia na região, a pessoa fica com aquela sensação de dormência, e isso dificulta o retorno às suas atividades do dia a dia. Então, traziam muitos problemas. Com o passar dos anos e a evolução da medicina, hoje a gente tem técnicas chamadas de minimamente invasivas, que são meios para destruir esses cálculos que não agridem tanto o organismo como antigamente. Hoje temos desde bombardeios, que o pessoal conhece. Eu vou até lhe pedir licença, porque nós temos como ilustrar essa conversa. Coloca aí, por gentileza, Joyce. Pode continuar, doutor, a gente vai ver aí os assuntos que nós já falamos, né? Isso aí foi demonstrando. E é interessante esse slide que mostra que desde relatos de múmias de 6.000 anos atrás já se encontravam registros de cálculos renais. Puxa vida, que interessante, hein? Exatamente. E ali são ilustrando vários cálculos, desde pequenos a grandes. Esse quadro mostra que a síndrome metabólica, que é conhecida como essa síndrome da atualidade, que está relacionada com obesidade, maus hábitos alimentares, essas dietas ricas em sódio que eu frisei, os fast foods, né? Tem esse slide da evolução humana que é ilustrativo com um sentido cômico de mostrar que o homem saiu da posição, né, quadrúpede, chegou à posição ereta e agora parece que está evoluindo com um copinho de refrigerante e o abdômen avental ali. Não está só relacionada com a obesidade em si, mas são as doenças coronarianas, é o diabetes, né? São os cálculos renais,
né? Aí, esses outros slides têm o objetivo de demonstrar as profissões que estão mais suscetíveis a serem acometidas por cálculos renais, são as pessoas que trabalham em grandes fornalhas, indústrias siderúrgicas, fornos de padarias, né? Os trabalhadores expostos ao sol, essas pessoas precisam se cuidar, tomar bastante água no seu dia a dia. Vamos para o próximo, por favor? O histórico familiar, né? A história familiar aumenta o risco de ter de ter cálculos renais em 2,6 vezes, né? Então, existe esse fator hereditário. Então, quem já tem o histórico do pai e da mãe, com o histórico de cálculo renal, é bom se cuidar. Vamos para o próximo? Exatamente. Esse slide interessante que mostra a cor da urina, né? Muita gente que chega para a gente no consultório diz: doutor, estou urinando muito amarelo, né? De fato, a cor ideal, a cor da urina natural, ela é amarelinha, mas é um amarelo claro, né? Quando você tem um amarelo mais um amarelo escuro, se representa que essa urina está mais concentrada. Então, de repente, o paciente não está tomando o líquido adequadamente. Ela vai ficando mais branquinha, mais clarinha à medida que se vai consumindo mais líquido, né? É a famosa o xixi do barzinho do final de semana. Tem pessoas que têm esse hábito de tomar um chopp e percebe que a urina sai muito clara. Né? Mas não é só o chopp que é a proteção, é o líquido, que é a quantidade, a carga líquida que foi ingerida que contribui para a urina ficar clara. E aí está protegendo o rim, bebendo água. Muito bem, gente. Olha, essa aula realmente faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente seguir tudo que o doutor Ítalo disse aqui, com certeza a gente vai ter uma saúde muito legal, vai ter um rim saudável, né, doutor? Exatamente. Quero agradecer demais a sua presença. Sempre que possível, eu sei que a sua agenda é extremamente cheia, mas muito obrigado pela presença e obrigado, tenho certeza que esse agradecimento é meu e também dos telespectadores. Eu que agradeço o espaço, é importante estar levando informação à população, porque prevenção é o melhor remédio, vai prevenir sofrimento, afastamento do trabalho, né? Queda da renda da família, que o trabalhador fora do seu campo de trabalho, a gente sabe que a situação financeira do país não está fácil, por tudo que a gente está vendo, inclusive que já foi noticiado previamente, e trazer menos dor, né? Porque você prevenindo é uma doença prevenível e que tem tratamento, tem cura e até hoje em dia, com técnicas menos invasivas, o sofrimento é cada vez menor. Doutor, deixe o seu contato, por favor. Não sei se o senhor tem de cabeça aí os seus números, tenho certeza que os nossos telespectadores querem saber mais. Certo. Aqui próximo ao estúdio tem uma clínica chamada Salute, em frente ao Harmony Center, aqui no Estela Maris. O telefone de lá é o 3185-8603. A gente atende, faz consultas semanalmente lá. E tem outra clínica no Farol, se o tempo me permite, lá na Uromed. E o telefone da Uromed é o 3336-6729. É lá no bairro do Farol, para atender tanto a população da parte baixa como da parte alta. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um copo de água enquanto a Polane Santos volta ao vivo. Polane. Olá, Mauro. Pois é, como eu disse, nós estamos aqui diretamente da sala de alertas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para passar, inclusive, a previsão do tempo para você que estava já me perguntando ontem mesmo como é que vai ficar o tempo nesse final de semana. Então, a gente conversa aqui com o meteorologista Vinícius Pinho, ele que tem nos passado sempre informações a respeito da previsão do tempo e hoje vai nos passar mais informações ainda ao vivo, né, Vinícius? Como é que está a previsão para hoje? A gente já viu ali que está chegando um sistema de nuvens pesadas aqui para Alagoas, não é? Então, hoje a previsão do tempo para o estado de Alagoas para o dia de hoje é de instabilidade, principalmente a partir do final da tarde. Tarde e noite a gente tem previsão de um pouco de chuva, chuva de intensidade moderada, mas é uma chuva comum para essa época do ano. Essa chuva deve atingir toda a faixa litorânea do estado, toda a região da Zona da Mata, do Baixo São Francisco e deve chegar até o Agreste. No sertão e no sertão do São Francisco a gente pode ter uma chuvinha leve, uma chuva rápida, mas na maior parte do tempo a gente vai ter tempo seco. Ainda pela parte da manhã a gente vai ter um pouquinho de sol aqui na região metropolitana, mas depois volta a ficar mais encoberto, volta a chover. Pois é, olha, e o ideal é que ele mostre a gente, como está passando aqui nas imagens de satélite, né? Onde em que ponto realmente vem essa questão desse tempo seco que vai chegar? Exatamente ali, naquele vácuo que está se formando? Exatamente. Por enquanto, a gente ainda tem um pouquinho de nebulosidade aqui na região da costa, mas depois a gente vai ter esse intervalo onde tem menos umidade na atmosfera, mas esse sisteminha que ele vem se deslocando de sudeste para nordeste, ele tende a atingir o estado de Alagoas durante o final da tarde e noite, provocando aquelas chuvas de intensidade moderada
aqui para a região. Vinícius, a gente percebe que também tem uma nebulosidade um pouco mais forte aqui, né, vindo do sul do país, e corre risco dela chegar até o Nordeste. Como é que fica? Está interferindo realmente na gente? Não, esse sistema é outro sistema totalmente diferente. Isso a gente chama de uma superfície frontal, uma zona frontal ou uma frente fria. Ela é ocasionada pela formação de um ciclone extratropical no sul do Oceano Atlântico, próximo ao hemisfério, bem próximo do continente da Antártica. Mas ele vem se deslocando do sul, desde o sul da Argentina, mas ele está se deslocando para o Oceano Atlântico e a tendência é que ele não atinja, não influencie na nossa região. E mais no sul do país, é por conta disso que lá o pessoal também está sentindo um friozinho a mais? Exatamente. Como essa superfície frontal, essa zona frontal ela já passou, a tendência agora é que até tem uma elevação gradual na temperatura também no sul do país, nos próximos dias. Pois é, voltando lá para o Nordeste, como é que fica a situação? Que o Mauro já vem perguntando desde ontem, vai dar praia esse final de semana? Olha, a gente vai ter alguns momentos de tempo seco e com aparência um pouquinho de sol, mas a gente ainda vai ficar com esse tempo, com essa variação de nebulosidade, alguns momentos de chuva fraca, intercalados com momentos de tempo seco, que são comuns para essa época do ano, porque a gente, apesar de estar no final do nosso período chuvoso, a gente ainda está no nosso período chuvoso, então ainda não dá para descartar algumas pancadas rápidas de chuva. E esse fim de semana vai ser um fim de semana típico de final de período chuvoso, com sol, chuva, um pouquinho de chuva leve, intercalando com momentos de tempo seco. Pois é, olha, aí o Vinícius estava me contando, Mauro, que em relação às temperaturas a gente deve seguir do mesmo jeito, viu? Sertão de São Francisco, Agreste também registrando temperaturas baixas, né? Chegando a 15 graus, mas em todo o estado não deve passar dos 26, 28 graus. Agora, vale a gente ressaltar também, Mauro, que a SEMAR ela tem desenvolvido uma cartilha, essa cartilha aqui, olha, que está nas mãos do Vinícius, o que fazer em caso de enchentes. Ele me passou já algumas informações de que a gente não tem uma previsão de chuva tão forte daqui para o término da quadra chuvosa, mas é importante também que a população, de qualquer forma, esteja munido dessa cartilha, não é isso, Vinícius? Exatamente. A gente vem distribuindo essa cartilha ao longo do inverno nas escolas estaduais, junto às defesas civis dos municípios aqui alagoanos, principalmente dos municípios que sofrem com enchentes, com inundações, e ela é uma cartilha educacional, ela é uma cartilha que ajuda a pessoa a se conscientizar, tanto na questão de inundações, a conhecer um pouquinho também do trabalho da sala de alerta. E ela é uma cartilha bastante útil que vai servir não só para agora, para esse período chuvoso, mas para o próximo ano, para o próximo período chuvoso também. Então, ok, Vinícius, olha, o Mauro está dizendo que tem uma pergunta para te fazer. Mauro, fique à vontade. Muito bem, na verdade eu tenho primeiro, são duas perguntas, Polânia. A primeira pergunta para ele onde é que o Vinícius encontra tanta disposição, a gente tira o chapéu para ele e agradece. Hoje a previsão do tempo muito especial dentro do TV Man News, feita ao vivo, direto pela Polani, aí na SEMAR. Primeiro pergunte isso para ele e a segunda pergunta é o seguinte, Polani, hoje a meteorologia brasileira fica devendo para algum país do mundo ou a gente já tem tecnologia de ponta e consegue realmente ter uma precisão na nossa previsão? Polani. Tá ok, olha, Vinícius, ele primeiro está perguntando de onde é que você tira tanta disposição, porque ultimamente você tem sido bastante solicitado. Na realidade, eu acho que nunca aqui em Alagoas se deu tanta atenção à previsão do tempo como ultimamente, né? Ele está perguntando de onde é que você tira tanta disposição e também como é que está a situação da meteorologia aqui no nosso país. A gente deixa a desejar em relação a outros países? Já temos tecnologia de ponta para competir? Bom, em primeiro lugar, com relação à disposição, quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que disposição a gente tem de sobra. E eu faço o que eu gosto. Eu tenho orgulho desse trabalho da sala de alerta, que nós, toda a equipe, nós que criamos essa sala. E isso por si só já faz com que eu tenha disposição de sobra para continuar esse trabalho. Mas isso é importantíssimo, a divulgação da informação correta, o apoio dos órgãos de imprensa que a gente vem tendo, com a disseminação da informação correta, isso é importantíssimo e é fundamental para o nosso trabalho, para a ampliação, para a melhoria do nosso trabalho. Em relação à meteorologia no Brasil, hoje a meteorologia no Brasil é referência no mundo inteiro. Hoje
os centros estaduais de meteorologia do Brasil, os centros nacionais de meteorologia são considerados alguns dos melhores do mundo. Inclusive, Alagoas é referência nacional em meteorologia. Nós temos um radar meteorológico dos mais modernos do mundo. Que está em funcionamento. Que está em funcionamento. Ele nos ajuda bastante na previsão, principalmente naquela previsão de curto prazo, a previsão para o dia atual. Então, a meteorologia no Brasil não deve nada para a meteorologia em lugar nenhum do mundo. Ok, Mauro. Então, tem mais alguma pergunta a fazer para o Vinícius? Polani, parabéns para você, também para o querido Vinícius. Muito obrigado, muito legal essa nossa ideia de levar a previsão do tempo exatamente onde ela acontece. Muito legal, Polani, eu agradeço demais a sua participação. 8 horas e 34 minutos. A gente vai seguir aqui porque tem uma matéria aí, né, Joyce? A gente pode colocar a nossa querida reportagem, temos aí? Isso, é uma matéria que o Videlan Araújo fez, mostrando a chegada de um equipamento de última geração na Santa Casa aqui de Maceió. Vamos ver a reportagem feita pelo querido Videlan Araújo. Acompanhe. A solenidade de entrega do novo acelerador linear reuniu lideranças políticas do Estado na Santa Casa, que agora conta com 3 equipamentos para atendimento exclusivo de pacientes com câncer inseridos no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde investiu R$ 4.600.000 na compra do equipamento e na construção do espaço destinado para a instalação do aparelho, que deve ampliar em até 40% o atendimento em radioterapia na unidade. O acelerador linear é uma máquina que produz radiação e permite fazer a radioterapia, o tratamento irradiante dos pacientes com câncer. Essa máquina é uma máquina nova que foi doação do Ministério da Saúde, como você já citou, e ela vem permitir não só ampliar, como melhorar a assistência à população alagoana no sentido do tratamento do câncer, do paciente com câncer. Então, a gente sabe que existe uma fila em todo o Brasil de pacientes para fazerem radioterapia, e essa ampliação do parque de máquinas de radioterapia no país, em particular aqui no estado e aqui na Santa Casa, vai permitir a gente ampliar essa assistência à população e diminuir essa fila. A Santa Casa foi selecionada para receber o equipamento após levantamento do Ministério da Saúde sobre os vazios assistenciais nos serviços de radioterapia no Nordeste. O levantamento também apontou um déficit de 58% dos equipamentos pendentes na região. Esta parceria que nós firmamos com o Ministério da Saúde, isso desde 2012, que a Santa Casa tentou realmente entrar num plano de expansão, que é um plano grandioso do Ministério da Saúde, para expandir realmente a assistência aos cancerosos do país, fazendo uma licitação para adquirir 80 aceleradores lineares. Isso foi feito. São 2 empresas que atuam no país. A empresa Varian é a que ganhou, com o compromisso de instalar uma fábrica no Brasil. Essa fábrica está sendo instalada no estado de São Paulo, em Jundiaí, e já a partir de março, se não me engano, estará em funcionamento. Santa Casa não foi contemplada no primeiro momento, não entrou entre os 80 que pretendiam, ficou no 137º lugar, numa segunda vala de lista de espera, mas foi conquistando espaços diante das exigências feitas pelo Ministério da Saúde. E as outras instituições não tendo a condição de poder contemplar essas exigências, e a Santa Casa de Maceió atendia a todas as exigências, tanto que entrou dentro do rol das 80, e dizia o ministro há pouco, foi o 2º projeto a ser aprovado. E agora é a 4ª instituição a ser entregue pelo Ministério da Saúde com esse novo acelerador linear. Isso é um momento de orgulho para nós da Santa Casa de Maceió. Como provedor da Santa Casa, qual a mensagem que o senhor deixa para a população alagoana nesse momento, um momento importante também para o tratamento de uma doença como essa, que acaba vitimando muitas pessoas, milhares de pessoas em todo o país? Levar tranquilidade para a população. A população que sofre realmente de câncer pode ficar tranquilo, que a Santa Casa tem tudo a oferecer. Isso nós vamos continuar fazendo e oferecendo para a população.
Tá aí, gente, muito bacana a chegada deste equipamento, agora 8 horas 38 minutos. E como disse aí o provedor da Santa Casa, vai atender muita gente e o melhor de tudo, com extrema qualidade. Muito legal. Eu vou para um rápido intervalo e você não pode perder, porque na volta do intervalo a gente vai falar sobre psicologia positiva. Você já ouviu falar? Tenho certeza que você vai adorar e que a partir de hoje a tua vida vai melhorar. Eu volto já já. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras e centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis. Todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja compostagem dos orgânicos, seja reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado, acidente sem vítima, tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. Muito bem, 8 horas 41 minutos, eu fiz o convite e tenho certeza que você está aí esperando e vai gostar muito dessa conversa que eu vou ter agora com a Rosária Catanante. Olha só que nome bonito e que história muito legal. Ela que é pedagoga, pós-graduada em psicologia transpessoal e mais, primeira trainer de psicologia energética do Brasil. Ela está aqui para divulgar a psicologia positiva e no ano que vem vai ter um evento muito legal e é claro que a gente vai divulgá-lo no momento certo. Mas antes eu queria conversar com a Rosária sobre essa questão da energia. É tão bacana a gente ter energia positiva e eu acho que nós temos que focar não no negativo, sempre no positivo. E eu acho que você focar no positivo faz bem para todo mundo. Estou certo, Rosária? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. Sim, sem dúvida, focar na energia positiva é o que a psicologia positiva prega. Essa é uma busca, né? Uma busca do ser humano. Na verdade, o ser humano tem como busca o bem-estar, mas também como o ser humano traz no seu histórico, né? No histórico educacional, onde a psicologia positiva é muito importante. No seu histórico educacional, traz como referência, né, no subconsciente, as críticas, a educação sempre focada naquilo que foi errado, que você fez de errado. Então, já traz o ser humano dentro de si, num piloto automático, eu diria,
reações ou ações ou pensamentos mais fortes para o lado negativo. É muito comum quando uma pessoa, às vezes, até faz um elogio e a pessoa, na hora, se desqualifica rapidamente. É muito comum, se você lembrar no tempo de colégio, né? Infelizmente, ainda hoje, na educação, já existem algumas escolas que estão pregando a psicologia positiva. Mas é muito comum que, se você acertasse 7 coisas de 10 e errasse 3, você levava um X bem grande naquilo que estava errado. E que, portanto, era reforçado, era se colocado atenção no que estava errado. A nossa criação também foi sempre apontando os erros. E nós vivemos no piloto automático. Assim nós vivemos de acordo com o nosso subconsciente. Nós somos impulsionados mais pelas emoções do que pela razão, por aquilo que você está presente, olhando, focado. Então, por isso, a psicologia positiva traz como foco esse estudo, um estudo científico, um estudo com base, com dados científicos, de que é possível o ser humano aprender novas formas de viver, como, por exemplo, pensar positivo. Rosana, dá para dizer, então, que a psicologia positiva é a ciência da felicidade? É assim que ela está sendo vista, né? Então, está sendo muito divulgada, é a ciência da felicidade. Se nós formos olhar de uma forma bem prática das coisas, é a ciência do bem-estar. O que nós buscamos, o que nós queremos? Nós queremos viver bem, nós queremos ter bem-estar. Essa é uma busca. É isso que a gente pratica no dia a dia, conscientemente. O que nos leva o tempo todo no nosso movimento diário é sempre o inconsciente, é o piloto automático. Então, o mais interessante da psicologia positiva é entender que é possível aprender novas formas de viver. Então, vou te dar um exemplo, e também tem uma diferença entre a psicologia positiva que ensina isso com práticas e técnicas simples, viu? Não pensem que é alguma coisa, nossa, o que tem nessa... É só quem tem um estudo universitário que tem a capacidade de entender isso? Então, nós podemos dividir aqui em 2 momentos, em 2 movimentos. Existe uma formação em psicologia positiva, que ela está muito mais baseada na teoria. Nós vamos aprender a teoria sobre tudo isso, sobre o estudo do cérebro, sobre como funciona, porque, como eu disse, é um estudo científico. E existem práticas dentro dessa teoria positiva, que são práticas simples, que qualquer pessoa pode desenvolver no seu dia a dia. E é isso que se é pregado. Se você quer desenvolver uma musculatura, por exemplo, você vai na academia e você faz, e você desenvolve. Perfeito. E é claro, aliado a isso, uma alimentação correta. Então, tudo que a gente quer mudar, a gente precisa praticar. E a mesma coisa. Então, estudos comprovam que se você quer mudar a forma de pensar, de criar bem-estar, praticar, e isso é possível. E eu tenho certeza, Osara, que quem está em casa está pensando, Mauro, pede 2 dicas para ela. É claro que ela não vai falar tudo aqui, porque não pode, né? Mas tem alguma dicasinha de prática mesmo que a gente possa fazer no nosso dia a dia? Sem dúvida, tem sim. Uma das técnicas e uma das práticas usadas na psicologia positiva, mais divulgadas, eu acho que as pessoas que, hoje em dia, né, as redes e a internet está aí, as pessoas utilizam muito, de todos os níveis sociais, se utiliza muito Facebook e outras redes. E está sendo muito falado hoje, né? Eu diria que está muito na moda hoje, né? Falar sobre gratidão. Exato. A gratidão, o exercício da gratidão, comprovadamente, é uma das ferramentas, né? Uma das técnicas mais poderosas para desenvolver o pensamento e a atitude positivas. Olha só. E é simples e pode ser aplicado no dia a dia por qualquer pessoa. Um exercício simples que a gente utilizo nos meus serviços de coaching, é pedir para o meu cliente, na verdade eu até construí um caderninho especial que eu dou para o meu cliente, para que ele todos os dias, antes de deitar, antes de dormir, se esquecer antes de dormir, eu peço para fazer no dia seguinte, que ele escreva 3 bênçãos, 3 coisas que durante o dia, que ele vai parar, vai refletir e ele quer fazer um agradecimento àquelas 3 bênçãos, que pode ser mais,
mas eu solicito 3. 3 como um exercício mesmo, para a prática. Todos os dias, então, eu vou me sentar antes de dormir, vou refletir, vou pensar no meu dia. Nossa, hoje eu realizei um negócio que foi fantástico. Gratidão por isso. E eu vou escrever. Então, é recomendado escrever. Por que escrever? Tem pessoas que dizem assim, eu esqueço. Então, vamos olhar para isso. Por que esse esquecimento? Dentro dos estudos da psicologia positiva, uma das coisas muito importantes é a gente observar que nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro e cada um deles tem os hemisférios, né? Direito e esquerdo, e cada um deles tem a sua função. É muito importante que a gente integre esses hemisférios. E como eu disse, a gente vive num piloto automático, claro que nós usamos o tempo todo os dois, mas a gente usa muito mais um do que o outro. Alguns mais o direito, outros mais o esquerdo. É muito importante essa integração, é muito importante ampliar as redes neurais. Para isso, existem alguns exercícios. Por exemplo, o exercício da gratidão. Além de você estar praticando e estar trazendo uma nova prática para o teu cérebro, que é ficar ligado em coisas que te fizeram bem, você estará usando os 2 hemisférios. Porque quando você escreve, você está usando um lado do hemisfério. Enquanto você está escrevendo, você está lembrando de qual foi o movimento que te deu gratidão, qual a imagem. Por exemplo, eu passei na rua e uma criança me sorriu. E eu fiquei com aquela imagem. Quando eu me lembro disso, me dá um bem-estar muito grande. Então, eu escrevo gratidão por aquele sorriso maravilhoso que eu recebi do meu neto, do meu filho. E eu estou praticando, então, eu estou exercitando os 2 hemisférios, ou seja, eu estou integrando. E isso é fantástico. Então, este já é para você ver a simplicidade e a complexidade desse exercício. Um simples exercício de escrever a gratidão. Eu estou fazendo uma nova prática. Com o tempo, tudo que a gente pratica vai se instalando, não é? Quando você começa a dirigir, você tem que pensar, como vou mudar a marcha, agora eu tenho que colocar o pé aqui. E aí, com o tempo, isso fica automático, você não precisa mais pensar. E é assim também, com o tempo, eu não tenho a necessidade de escrever, isso vai se instalando. Cada vez mais o meu cérebro vai trazendo mais pensamentos positivos do que negativos, mais pensamentos positivos. E isto é real, é verdadeiro. E tem um efeito muito bacana na nossa vida. Muito bacana, né? E muito rápido. Nos processos de coaching, quando a gente oferece essa ferramenta, é muito impressionante a rapidez que vem os resultados. É rápido, os clientes já trazem numa próxima sessão alguma coisa interessante que aconteceu. Por quê? Porque nós somos seres energéticos, nós somos pura energia. Isso não é esoterismo, isso não tem nada de místico, isso é física. Nós somos pura energia. E, portanto, isso já foi comprovado. E, portanto, nós precisamos entrar numa vibração energética positiva. Tudo que nós somos é aquilo que nós vibramos. Não adianta, é por isso que eu digo que tem uma diferença de pessoas que falam assim, sou super positiva, sou muito positiva. E aí, quando você observa a pessoa chega num lugar, ela passa um dia com pessoas, a comida estava ótima, a companhia estava ótima, mas aí o garçom serviu mal. E a pessoa sai dali só falando do serviço que foi ruim. Então, onde está o foco dessa pessoa? O que é que incomodou essa pessoa? Uma coisa ruim que aconteceu. E aí, isso vai se dando, vai se formando um movimento normal na pessoa. Então, é aí que você percebe onde está fora e o que está dentro. Nós somos o que nós vibramos. E é isso. E o corpo fala. Que com certeza. Por isso, exato. Então, como nós vibramos, nós atraímos. Lembrando que nós somos pura energia. Então, portanto, é muito importante vibrar positivamente, porque o que eu vibro, eu atraio. E aí, quando uma pessoa tem uma situação que acontece, vai num lugar e alguém não prestou atenção nela, fala, comigo é sempre assim mesmo. Isso acontece sempre comigo. Essa pessoa é positiva ou negativa? Onde está a vibração dessa pessoa? E aí ela vai atrair mesmo, vai passar por ali, vai acontecer outra coisa e por ali. Não que a nossa vida, não que a vida de quem utiliza a prática positiva, né, que é uma atitude interna, não que não vá acontecer coisas negativas. Adversidades da vida estão aí, né? Nós podemos perder uma pessoa querida, um trabalho, ter que fazer alguma mudança, um acidente, ou com a gente mesmo, ou com uma pessoa próxima, mas
A psicologia positiva traz em si o ensinamento de que uma nova postura positiva te ajuda a se tornar mais resiliente. Então, quando você passa por uma situação de desafio, você consegue se levantar mais rápido. Você consegue olhar para a vida e confiar que outras coisas boas virão. Muito bem. Rosária, quero agradecer demais a tua presença. Quem dera a gente pudesse ficar todo o programa aqui falando sobre coisa tão boa, sobre coisa positiva. Venha sempre que puder. O ano que vem você vai estar aqui, né? Eu vou estar aqui, eu quero aproveitar para agradecer a Sônia Onuque, o João Bastos, a Euslane, são pessoas que nos apoiaram. Eu vim aqui para a formação de constelações e mais uma das formações, porque tudo está dentro do autoconhecimento, tudo isso é autoconhecimento. É verdade. Né? Se eu quero buscar uma postura mais positiva, eu estou prestando atenção como eu falo, como eu ajo e isso tudo. Eu teria aqui mais horas e horas para falar da psicologia positiva e tudo que está envolvido. Agradecer a todos, agradecer também a você. E nós estamos aqui. Eu adorei Maceió, não deu tempo de conhecer quase nada, gente. Eu tenho que voltar a Maceió para fazer mais turismo e também para me deleitar de tudo isso. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver agora uma reportagem que, na verdade, é um complemento, enquanto eu me despeço aqui da Rosária, é um complemento de uma reportagem de ontem que o Fernando Palmeira fez sobre os pardais na nossa capital, agora ouvindo aí a posição da SMTT. Veja. E mais uma vez a reportagem da TV Mar enfoca a fiscalização eletrônica, ou popularmente chamado de pardais. A revoada de pardais vai somar 23 equipamentos para o controle tanto de velocidade quanto também das zonas exclusivas para os ônibus ou as faixas azuis. Vamos saber aqui do Freitas, que é da fiscalização da SMTT, ele nos diz como estão já a instalação desses equipamentos e a partir do dia 30 de setembro, aí sim já está valendo depois de uma fase de educação do trânsito com relação aos novos equipamentos. Exatamente, a gente já tem 10 equipamentos operando, né, hoje na cidade, estamos instalando mais 13 em vários pontos da cidade, tanto tabuleiro quanto farol, na própria orla marítima também sendo instalado vários equipamentos, entre eles controladores de velocidades e lombadas eletrônicas, onde os condutores devem diminuir suas velocidades. Até o dia 30, esses equipamentos estarão todos instalados já e já operando também. Lógico que a SMTT vai se preocupar também em fazer uma fase educativa, né, mostrando aos condutores que está sendo instalado e está já em operação esses novos equipamentos eletrônicos. Você me concedeu entrevista na Rádio Gazeta e a reação da comunidade foi feroz. Você saiu bem, claro, justificando, é obrigação do município estar controlando o trânsito, velocidade e evitando acidentes. Mas o que é que você achou da reação aí da comunidade? Bom, é claro e notório que a comunidade ela não só espera também um controle em cima dos condutores, infratores, e aí toda a questão que deve ser louvável de questão de acidente de trânsito, mas ficou claro que ela sempre espera o retorno, né, justamente nas vias, melhorando a sinalização, a pavimentação das vias. Nós estamos vendo já a instalação, por exemplo, ali no final da Rotary, é uma depressão e o equipamento ele vem com monitoramento, tem alerta também de iluminação para que o condutor saiba que ali tem um controlador de velocidade, inclusive a velocidade vai ficar estampada eletronicamente lá no visor. Significa dizer que a SMTT está preocupada em também avisar aos condutores de que ali ou nos lugares onde estão esses equipamentos existe sim essas fiscalizações. Sim, exatamente. A gente tem controlador eletrônico de velocidade, que são aqueles que a gente já tem hoje em dia, certo? E aquele da Rotary é um redutor eletrônico de velocidade. E a característica principal dele é justamente aquela. Ele tem um LED sempre piscando o tempo todo e fica um visor mostrando a velocidade em que passou. É uma grande característica desses redutores de velocidade. Aquela depressão na Rotary ali, há tempos atrás, quando não tinha o quebra-mola, sempre havia grandes acidentes ali com vítimas fatais, inclusive. E aí vai ser retirado o quebra-mola e vai deixar aquele redutor eletrônico de velocidade. Certo? Durval de Góes Monteiro, Fernandes Lima, esse que é o maior dos problemas do trânsito, principalmente como via principal de acesso, quando o número de veículos é muito grande. Vai ter sim um reforço aí nessa sinalização eletrônica. Exatamente, a gente vai estar começando a implantar também o controle da faixa exclusiva para ônibus.
né, para fazendo com que o transporte público ele seja mais uma vez beneficiado através da fiscalização eletrônica e possa levar o seu passageiro com um tempo menor no percurso. Quais são outras vias que não existiam, nem existem até o presente momento e a partir de setembro, sim, vai ter também esses equipamentos controlando o trânsito? Na Santa Amélia, a gente tem um local ali, uma reta muito grande, o pessoal desenvolve uma alta velocidade. A gente está colocando também lá um redutor eletrônico de velocidade, esse que tem um LED e fica mostrando a velocidade. Na Chateaubriand, lá próximo à fábrica de gelo, onde inclusive existia um equipamento eletrônico, um redutor, há tempos atrás está sendo colocado também. Certo, ali. Na praia, lá na Ponta Verde, vai ter um controle de velocidade também, onde já foi constatado que nas madrugadas vários condutores têm imprimido uma velocidade alta naquele local. Então são alguns pontos que a gente está tendo um cuidado. Né? Outro ponto também importante é salientar, próximo ao shopping Parque, ali na Josefa de Melo, antes do shopping tem uma curva que é bem perigosa, já houveram vários acidentes. A gente vai ter que colocar também ali um redutor eletrônico de velocidade. Pois é, da parte central, parte alta, parte litorânea, a chamada zona nobre da cidade, Maceió vai ficar povoado com esses equipamentos, tanto para controlar a velocidade do trânsito, como também coibir aqueles que insistem em estar na faixa exclusiva para os coletivos. Fica de olho, hein? Porque os pardais estão chegando. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho e na volta tem a alegria do cruzeirense Alexandre Lino. Todos os detalhes da rodada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana na volta do intervalo. Até já. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável.
de volta e vamos direto, 9 horas, 3 minutos, com a Polane Santos, que já está em outro ponto da nossa capital. Polane. Oi, Mauro. Pois é, olha, eu gostaria hoje, agora, de passar as informações a respeito para os trabalhadores, porque a Caixa está iniciando hoje o pagamento do calendário do abono salarial do PIS/PASEP para os trabalhadores nascidos no mês de julho. Então, todos os trabalhadores que nasceram no mês de julho e trabalharam pelo menos 30 dias de carteira assinada com um salário, em média, de até 2 salários mínimos, têm direito a receber esse abono salarial, que varia entre R$ 79,00 e R$ 937,00. Se você acha que tem esse direito, tem alguma dúvida, entra então no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Você pode receber esse abono salarial indo até uma caixa ou, se você tiver o cartão cidadão, em qualquer lotérica, Mauro. Agora, olha, falando em Caixa Econômica, eu gostaria de dizer a você, se você ainda não sabe, eu sei que você jogou ontem e eu gostaria de dizer a você que a Mega Sena acumulou novamente e está com a expectativa de pagar até 105 milhões de reais neste sábado, Mauro. Nós jogamos ontem, inclusive eu, você e o Alexandre Lino. Infelizmente não deu pra gente, né? Mas aí fica aí mais uma oportunidade para a gente jogar nesse sábado agora e de repente levar essa bolada aí de 105 milhões de reais. Para você que não sabe e quer saber quais foram os números que saíram, que foram sorteados ontem, olha só, 9, 21, 36, 38, 52 e 53. Reforçando, 9, 21, 36, 38, 52 e 53. Pois é, acumulou, neste sábado agora vai sortear 105 milhões e, de acordo com a Caixa, se você aplicar todo esse dinheiro na poupança, vai lhe render mais de 600 mil por mês. Então, se você quiser fazer uma fezinha, vai às lotéricas, a aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 19 horas desse sábado, Mauro. Agora, olha, a gente está aqui em Cruz das Almas e eu gostaria que você visse uma placa. A gente está em um posto de gasolina, eu gostaria que você visse aquela placa ali, olha, gasolina a R$ 3,59. Pois é, Mauro, apesar do presidente do TRF da primeira região, desembargador Wilton Queiroz, ter acatado a liminar da AGU, né, que a Agência Geral de Advocacia da União, que derrubou a decisão que havia suspendido o acúmulo do imposto sobre os combustíveis. Aqui, em alguns postos ainda aqui da cidade, é possível ver esse valor aqui da gasolina, R$ 3,59. A gente ainda não se sabe até quando, então, para você que tem interesse, ainda não encheu o seu carro, ainda não está precisando, dá uma passadinha nos postos ainda, que ainda tem posto que está vendendo gasolina a um preço bom, né? Apesar dessa suspensão da liminar que derrubou aí, essa suspensão da liminar sobre os impostos sobre os combustíveis, Mauro. Então dá para correr ainda, tá R$ 3,59 em alguns postos aqui da Cruz das Almas. Mas apesar disso também, Mauro, o que tem me chamado a atenção é que há uma fila muito grande também, há sempre a procura muito grande para os carros que estão sendo abastecidos com gás natural. Eu acho que na realidade é uma saída em que os condutores estão encontrando, né, de repente, para esse aumento dos impostos sobre os combustíveis aqui no país. É justamente colocar gás no veículo, a procura realmente tem sido maior e a gente inclusive vai trazer mais informações a respeito disso em uma matéria que a gente está programando para fazer sobre essa questão do gás natural. Está sendo mais rentável mesmo, principalmente durante esse momento em que o Brasil está passando. Então são essas as informações. Dá para correr em algum posto de combustível sim, ainda encontrar a gasolina a esse preço. A gente não sabe até quando. Mauro, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Polane, muito obrigado pela sua participação. A Polane lembrando aí pontos muito importantes e interessantes. O primeiro foi a questão da Mega Sena, agora 105 milhões. Eita nós, muita gente em casa, se esse dinheiro fosse meu, o que eu faria? Eita nós. Vocês viram que os números tiveram, a gente tem os números na tela aí para repetir ou não?
Temos. Olha aí que legal. Produção super eficiente, Alexandre Lino, Joyce, o Daniel. E aproveito, antes de falar dos números, o nosso querido Josiel se emocionou hoje assistindo aqui o TV News quando o doutor Ítalo dava entrevista aqui, porque o doutor Ítalo é médico do Josiel e ele fez ali um momento muito bacana, lembrando da consulta que teve com o doutor Ítalo, até mandou uma foto para a gente. Muito legal a sua participação, Josiel, e que bom que você já está aí cuidando da saúde e sendo tratado pelo doutor Ítalo. Muito legal, eu vi a sua emoção na fotografia. Mas vamos lá, os números da Mega Sena: 9, 21, 36, 38, 52 e 53. Realmente é difícil, mas boa sorte para você. O próximo sorteio é sábado, 105 milhões de reais. Lembrando, a aposta mínima, R$ 3,50. 9 horas, 9 minutos. Hora de encher ainda mais de alegria o TV News, porque o Alexandre Lino está chegando. Feliz da vida com o Cruzeiro que avançou. Lino, bom dia. Ontem eu te incomodei, já era tarde, 10 e pouco, mas de verdade, aquilo que eu escrevi é verdade. Eu estava, de fato, torcendo pelo Cruzeiro. Que bom que o Cruzeiro avançou. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia aos nossos telespectadores, aos que nos acompanham pela gazetaweb.com e aos que também baixaram o aplicativo da TV Mar em iOS, Android ou no Windows Phone para acompanhar, né, as nossas informações, as nossas notícias. Mauro, assim, é bom falar, é bom comentar. Foi muito boa a sua ligação ontem. E, assim, a torcida do Cruzeiro ela é pequena aqui em Maceió. É bem verdade que no Brasil todo são mais de 8 milhões de cruzeirenses. Mas aqui no Nordeste, especificamente, e em Alagoas, terra que eu adotei para morar há mais de 20 anos, a torcida é uma torcida pequena. Só que ontem, como o jogo era contra o Palmeiras, as outras torcidas, como é o caso do Mauro, que é tricolor, ele é São Paulino, e torcedores do Corinthians e de outros grandes clubes brasileiros se somaram aos cruzeirenses para torcer contra o Palmeiras. Um jogo truncado, um jogo feio, bem verdade. E um susto para muita gente que estava na torcida secando, com o secador ligado, secando o Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar numa bola rifada do Queno e quase no finalzinho o Cruzeiro conseguiu arrancar o empate. Uma cabeçada do baixinho Douglas Barbosa e resultado, Cruzeiro 1-1, empate, jogou com o regulamento embaixo do braço, classificação garantida. Mesmo o regulamento embaixo do braço, jogou o Flamengo ontem, num jogo muito disputado, de muitos gols, 4-2, Santos e Flamengo, e o Flamengo garantiu a classificação e vai encontrar na semifinal da Copa do Brasil o seu grande rival, o Botafogo, que ontem fez a alegria dos cruzeirenses, pois venceu o Atlético Mineiro, não só dos cruzeirenses, mas da sua torcida. Por exemplo, o nosso querido Daniel aqui, que é botafoguense, e os vários, milhares. Aqui em Alagoas, a torcida do Botafogo é muito grande, muito apaixonada. E é uma torcida que tem uma mística, né? Ser botafoguense não é para qualquer um. E aí, 3-0, um bom placar, um bom resultado, despachou o Atlético Mineiro e garantiu o jogo contra o Flamengo nessa semifinal da Copa do Brasil. Há 9 anos, o Botafogo não jogava uma semifinal da Copa do Brasil. É bom lembrar, o Botafogo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Já chegou a uma final e, infelizmente, no caso dos botafoguenses, né, tropeçou para o Juventude. Para os torcedores de Caxias do Sul, foi um grande título, o maior título da história do Juventude. Bem verdade, já temos um confronto acertado, Botafogo e Flamengo. O outro confronto da Copa do Brasil, Cruzeiro aguardando, provavelmente, o Grêmio, pois jogam hoje Atlético Paranaense, o furacão da Baixada, contra o Grêmio, tentando uma missão impossível, pois precisa fazer 4 gols para garantir a classificação, isso contra a segunda melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade, porque o Grêmio está jogando, como dizem os boleiros, o fino da bola. Então, Mauro, esse cenário é o da Copa do Brasil. Ontem nós também tivemos Copa Sul-Americana. Né? Antes da gente falar da Sul-Americana, queria até saber a tua opinião.
O que a gente está vendo do Botafogo, Lino, na tua opinião, é reflexo do trabalho muito bem feito do técnico? Sim, sim, Mauro. E algo que é diferente. Que é o filho do Jairzinho, né? Sim, sim. Mas algo diferente nesse momento. Eu posso dizer a você, telespectador da TV Mar, que o Botafogo ele vive 2 momentos paralelos. Por quê? No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem fazendo uma campanha mediana, porque ele guarda forças, guarda energia para as 2 principais campanhas que ele visualiza nesse momento. Uma, o sonho de todos os grandes clubes brasileiros, a Libertadores. O Botafogo, nessa atual campanha, já eliminou vários campeões da Libertadores e vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, casa cheia. E olha que o Botafogo tem dificuldade de encher o Engenhão, mas está enchendo e está fazendo bonito. E agora na Copa do Brasil, tentando conseguir esse sonho, também um sonho, desse título tão almejado que ficou ali desde 2000 no coração dos botafoguenses. É uma campanha muito bonita e muito mérito do técnico do Botafogo que consegue motivar essa equipe em busca desse título. Maravilha. O Corinthians foi bem ontem, né? Teve gol de um menino, acho que entrou no seu... Alagoano, o Pedrinho. O Pedrinho Alagoano, não sabia não. É alagoano e dedicou família, amigos, estava muito emocionado. Fez uma grande partida o pequeno Pedrinho e nessa grande partida ele conseguiu animar. Era um jogo que a torcida do Corinthians, assim, o Corinthians não entrou com metade do time reserva, não fazia questão da vitória. Buscava até uma classificação, mas ali num ritmo mais lento. Bem verdade, 2-0, despachou o Patriotas da Colômbia, assim como o Fluminense, eu já tinha cantado a bola aqui para vocês, também viajou, né? Viajou até o Fluminense foi para o Equador, enfrentar a Universidade de Quito, ganhou de virada 2-1, classificação dos tricolores das Laranjeiras, mesma classificação que a Ponte Preta obteve contra o Sol de América. É verdade, muito legal. Muito futebol ontem, muito futebol. Para quem já acordou, para quem ficou na madrugada, né? Acompanhou também a vitória do City contra o Real Madrid, 4-1, jogaço, bem verdade, amistoso, né? Não dá para a gente tirar muito por ali, achar que ali está muita coisa resolvida, porque não está. Ali foi um amistoso, mas foi um jogaço. Eu que sou vidrado em futebol, ligado desde sempre. E aí a gente ainda tem o cenário alagoano do futebol. Não, vamos lá. E o cenário alagoano do futebol chama a atenção para vocês para a edição de hoje da Gazeta de Alagoas. Vamos nessa câmera aqui. CRB e a munição de buscar 6 pontos fora de casa. Você acompanha tudinho na Gazeta de Alagoas da edição de hoje, inclusive com um QR Code que traz o áudio um áudio do Marcelo Rocha, o Estrutura da Rádio Gazeta. Vale pegar o seu smartphone e acompanhar o áudio do nosso querido Marcelo Rocha, o Estrutura da Rádio Gazeta. Grande profissional regatiano, né? Um setorista do CRB, mas que se identifica com as cores do galo da praia. Para os azulinos, como eu sempre digo, o galo do roteiro. Bem verdade, se a gente for falar dos azulinos, eu peço aqui a nossa querida Joyce para colocar aqui na telinha informações sobre o jogo de domingo no Rei Pelé. Teremos CSA e Botafogo da Paraíba. O CSA já anunciou que, ao que tudo indica, Daniel Angulo fica no banco, não está se adaptando bem, algo está acontecendo para os lados do Mutange. Isso realmente é de chamar a nossa atenção e tenho certeza aqui do torcedor azulino, porque é um jogador bom de seleção. Sim. E que poderia ajudar muito. Não sei o que está acontecendo. Realmente. Ele vem a peso de ouro, vem do futebol equatoriano, onde desempenhou um excelente futebol. Estamos na expectativa, na torcida, até porque o CSA é o líder da Série C, vem fazendo uma grande campanha, mas a gordurinha que ele tinha à frente dos demais clubes foi queimada. Nós tivemos aí um empate para o Sampaio Corrêa, o CSA não desenvolveu aquele futebol bonito que o torcedor do Azulão se acostumou a assistir
E aí a esperança agora no domingo, que promete casa cheia, ingressos a 20, 30 e 60 reais, 20 na baixa, 30 na alta e 60 nas cadeiras. Casa cheia é a promessa para esse jogo e vamos ver, né? Quem sabe o Azulão do Mutante já não garante esses 3 pontos e fica mais pertinho ainda da classificação para a próxima fase, almejando a sonhada vaga na Série B. E para completar, para encerrar, a gente tem o Asa, que já está em São Luís do Maranhão, como está na nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Tua opinião sobre o Asa, hein? Eu estou preocupado. Preocupado porque o Asa era o time do empate e viajou até Belém do Pará e conseguiu não agradar nem os torcedores mais apaixonados, mais otimistas. Foi um joguinho feio, muito feio. O Asa perdeu para o Remo e, infelizmente, amarga mais uma vez a permanência ali naquela complicada e preocupante zona do rebaixamento. Não é o objetivo da torcida alagoana, eu não diria só da torcida do Asa no Agreste, não. A torcida alagoana quer, no mínimo, a permanência do Asa na Série C. Sonha, ainda existe a possibilidade de, quem sabe, uma classificação. 3 vitórias seguidas já se garante ali na 4ª colocação. Dá para ficar, dá perto. Não está longe, não. É possível. Mas o Asa também precisa, como diriam os memes hoje das redes sociais, se ajude, Asa, se ajude. Lino, antes de encerrar o jornal, eu sei que você trouxe uma imagem muito legal, como a imagem do dia, mas eu queria dividir com você uma notícia que acabou de chegar, porque a OAB decidiu ir à justiça contra o reajuste dos combustíveis. A sociedade esperava, na verdade, né, Lino, esse posicionamento por parte da OAB, que tem capitaneado muitos movimentos dentro da história política brasileira, e agora a OAB vai realmente à justiça contra esse e vai tentar barrar o aumento do imposto da gasolina. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai noticiar, mas é uma notícia que acaba de chegar e vamos saber o que a justiça vai dizer. Realmente fica aí essa notícia. Lembrando que hoje cedo, na 42ª fase da Operação Lava Jato, foi preso o Brandini, ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras. Cenários difíceis. Com a Lava Jato, cenários difíceis. Lava Jato que tem fases e fases e fases e muitas fases. Eu chamaria a atenção, a Porlane Santos trouxe, e a gente tem essa velocidade da informação no TV Mar News, de 8 a 9h30, a gente corre literalmente com a informação. Para quem está ligado, nos acompanhando em qualquer uma das nossas plataformas, recebe informação assim como o Mauro colocou, a hora assim que sai. A OAB toma uma atitude que já era esperada, há muitas críticas, inclusive dentro do próprio governo, quanto a esse reajuste dos combustíveis, que há menos de um mês era completamente inesperado. Inclusive, vale a gente lembrar, o próprio ministro da Fazenda foi crítico a esse aumento. E aliados do presidente Michel Temer, presidente esse que vive uma onda de impopularidade, ele tem 94% de rejeição, é a taxa mais alta da história de um presidente. Ele ainda vai ter que amargar toda essa discussão em relação ao aumento dos combustíveis. A Porlane Santos mostrou um dos postos com valor ainda reduzido e a gente tem outros postos espalhados pela cidade que ainda estão trabalhando com um valor menor. Essa triste notícia, mas eu acredito que você tem uma boa notícia para a gente, boa não notícia. É, Mauro? Vamos colocar então como a imagem do dia, a imagem que nos traz aqui o querido Alexandre Lino, o Daniel, nosso engenheiro, e a Joyce Souza, nossa diretora, estão fazendo uma correlação, até uma brincadeira com o Papa Capim dos meus sonhos. E realmente, né, é o sonho ver de volta a natureza. Aí está aí a imagem da soltura dessas aves, né, Lino? IMA e IBAMA soltaram ontem em um local não revelado devido ainda, infelizmente, à existência de caçadores, mas soltaram 120 animais silvestres na nossa flora. Então, nós temos 120 animais vivendo a liberdade.
Uma informação ótima para a gente encerrar essa quinta-feira. Com certeza. É muito bom ter mais do que o papacapim dos nossos sonhos. É verdade. E só para lembrar você que acompanha a programação da TV Mar, uma grande notícia. Segunda-feira, a TV Mar completa 15 anos. Então, nós vamos fazer uma edição especial, um café da manhã. O Márcio finalmente vai vir aqui explicar a teoria do álcool e da bactéria, num dia muito especial, um dia festivo para a gente. Então, já fica o convite para você acompanhar na segunda-feira. Muito legal. Fique com a programação da TV Mar. Lino, você sabe que o fechamento desse programa é nosso. Quando eu estou por e hoje aqui, especial quando eu estou por aqui, com certeza. sobe a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom.